E aí, internauta de Lenço Amarelo, beleza? Querido diretor, querida diretora, o seu clube não tá correspondendo às suas expectativas? Você sente que tá faltando uma empolgação, aquela energia, e às vezes você fica buscando algumas ideias, fica pensando onde que está a falha, por que o clube tá tão parado? E isso eu tô falando não só na quarentena, não só nesse período onde os clubes estão em casa. Eu digo até mesmo durante o ano letivo de clube. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Meu nome é Bruno Torre, sou diretor do Clube Desbravadores Pioneiros do Vale, aqui da Paulista Sul, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre criatividade. Antes da gente entrar especificamente em criatividade, a gente precisa rever alguns conceitos. Muitas vezes a gente fica preso em alguns conceitos antigos e isso nos atrapalha a perceber coisas novas. Então primeiro vamos rever alguns conceitos. São apenas dois que eu quero falar com vocês, especificamente falando de Clube dos Desbravadores, tá bom? Primeiro ponto, não é sobre o que você gosta, sobre o que você acha legal. É sobre o que aquele juvenil e adolescente de 10 a 15 anos acha legal. Ponto. Às vezes você faz uma atividade que você fala, nossa, vai ser da hora. Eles fazem assim, ó. Que legal, né? E você? Vai ser tão divertido, vai ser de arrasar. Aí eles... Uhul. Segundo ponto, o Clube de Desbravadores de fato é concorrente direto das atividades seculares. Então imagina só, dentro do seu clube são sempre as mesmas brincadeiras, rotinas, atividades, acampamentos, sociais, sempre a mesma coisa. Lá fora, toda semana tem um clipe novo, uma música nova, uma série nova, um filme novo, brincadeiras, jogos, enfim, tudo aquilo que é muita novidade, eles estão presos a essas coisas. Isso é como se fosse uma luz assim chamando a atenção. Os bravadores estão aqui, ó. Então a gente precisa perceber essas coisas. Quando a gente entende o que chama a atenção dos bravadores e que o que importa no clube são as coisas que eles vão achar legal, a gente vai linkar essas coisas e abrir espaço para a gente exercer a nossa criatividade. Bom, agora que a gente parou para perceber esses conceitos, a gente vai falar sobre criatividade. Bom, criatividade é fácil de saber o que é, né? É você criar, inovar, refazer, reinventar, tem diversas terminologias. Mas eu gosto de simplificar trazendo a seguinte teoria, que criatividade é você linkar coisas diferentes em uma só. Eu fiz uma pesquisa na página Desbravador Nota 10 com os bravadores do Brasil inteiro para eles responderem a seguinte pesquisa. Quais são as músicas, filmes, jogos, séries, enfim, o que chama a atenção deles no mundo? Alguns ficaram com um pouco de vergonha de falar e tal, mas outros foram corajosos e falaram. Por incrível que pareça, a maioria das respostas foi relacionada a temas a ver com o ocultismo. Supernatural, por exemplo, Harry Potter, coisas que têm a ver com fantasias. E muitas vezes o bravador pode acabar se perdendo dentro desses temas sem a gente perceber. E por isso que a gente tem que entender o que chama a atenção deles pra gente adaptar pro clube. Mas aí você vai dizer assim, Bruno, a gente não tem que trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Depende. Uma vez eu ouvi uma sábia frase do ancião conselheiro do Clube dos Bravadores que dizia o seguinte, os extremos são perigosos. Se a gente fosse caminhar completamente para esse extremo, hoje não estaríamos usando esse lenço, não estaríamos fazendo parte dos bravadores, porque um corajoso adaptou uma atividade secular para dentro da igreja. Muitos foram contra, mas Deus abençoou o ministério e hoje o Clube dos Bravadores é o que é. Não estou querendo dizer que você tem que trazer algo oculto para dentro da igreja, não é nada disso, mas é você perceber que o enredo chama a atenção dos bravadores. Eu aposto que você desse outro lado já fez brincadeira de bexiga com água, né? Enche a bexiga, entrega pros bravadores, um atira no outro, quem sai mais molhado perde, ou quem acerta mais ganha, enfim, cada um vai pra sua casa, a brincadeira dura 5, 10 minutos e acabou. Olha a diferença se você colocar um enredo. Em um acampamento de sobrevivência chamado No Limite, o clube foi dividido em 4 equipes, terra, fogo, água e ar, representando 4 tribos. Essas equipes eram representantes dessas tribos que estavam sofrendo conflito. Para não ter invasão entre cidades, eles foram enviados para entrar em combate e trazer a paz para as tribos. Se atente a isso, tudo estava no manualzinho. Em plena 2 da manhã, estoura o fogo de artifício. Eles saem da barraca, todo mundo assim meio com sono, já saem com a camiseta branca porque eles foram avisados previamente. E eu entrego uma munição para cada um, apenas uma bexiga. E a regra era clara, quem conseguisse se defender ganharia o ponto. Essa era a regra. Eles receberam as suas áreas, foram se esconder e começou a guerra. Mais ou menos 3 da manhã. Eu apito. Quando eu apitei, eles começaram a aparecer, mas não jogavam munição, porque a munição era muito preciosa, eles só tinham apenas uma munição. E eles começaram a fazer acordo de paz quando se avistavam. Eu quero paz, eu quero conversar. Não, quem garante que você não vai tacar
Nada em mim. Olha aqui, eu estou desarmado, tô entregando minha bexiga. Eles começavam a conversar. Vamos criar uma aliança entre as nossas equipes? Assim a gente vai conseguir ter mais força para combater as próximas. E aí os outros viam. Olha, eles fizeram aliança. Começava o diálogo. E isso foi muito legal, essa amizade sendo construída, essa confiança no diálogo. Só que, claro, que tinha os adversários que vinham atacar a bexiga. E numa desses conflitos que aconteceu, um membro da equipe se perdeu, se afastou. Ele teve que fugir para não ser atacado. E eu vi essa equipe preocupada com aquela pessoa. Eles estavam entrando em um conflito interno. Não, a gente precisa ir atrás dele, ele tá perdido. Não, a gente não tem que ir atrás dele, a gente tem que vencer, tem que tracar as bexigas. Não, esquece a competição, a gente não tem que competir agora, a gente tem que unir a nossa equipe. Eu sabia que aquela pessoa que se perdeu estava segura, eu sabia onde estava, mas aquela equipe não sabia. E começa a ser criada algumas coisas na cabeça deles que eles são obrigados a criar laços, restaurar sua equipe antes de atacar. E foi muito lindo porque no meio da atividade todas as equipes se uniram e decidiram fazer uma aliança, um acordo entre as equipes para ninguém sair prejudicado. Só que, claro, houve um traidor entre eles, onde tracou o bexiga e começou a guerra e o conflito. Gente, essa atividade durou 3 horas. Eles ficaram contando o dia todo sobre isso. Aprenderam sobre união, deram risadas, tiveram conflitos que foram resolvidos. Tá vendo como você traz histórias simples, você não precisa trazer nada de espírito, nada de bruxaria. Você simplesmente traz uma história e que inclusive foi inspirada em diversas histórias bíblicas, invasão, guerras. Você consegue trazer isso pra eles. Isso dá uma animação no clube tão grande. Quer ver outra história prática? Eu já vi clubes bravadores em plena classe bíblica fazer o seguinte: quem é adventista vai pra essa sala, quem não é, fica aqui. Aí os que eram adventistas pra sala, não tinha classe bíblica, era só um bate-papo. E os que não eram adventistas, tinha que ficar lá numa classe bíblica assim, ó. Vamos ver a pergunta 1. Jesus morreu na cruz para nos... Gente, sério, que a galera de 10 a 15 anos vai gostar desse método? Você pode achar muito importante esse método. Mas será que eles estão absorvendo mesmo? Será que eles estão falando assim, Para nos salvar. pra acabar logo e eles irem pro cantinho de unidade? Por isso que eu vim trazer uma ideia pra vocês de como que a gente faz a nossa classe bíblica. A gente faz em formato de tabuleiro, como se fosse um RPG. Cada representante de unidade fica como se fosse um pino e as unidades ficam em grupos. E eu lanço uma pergunta, a mesma pergunta, por exemplo. Jesus morreu na cruz para nos... Aí eu lanço o capítulo e eles têm que me trazer a resposta, que é fácil, bem óbvio pra eles, mas também tem que me trazer o versículo. E é isso que é o legal, que eles têm que ler todo o capítulo e eles se dividem. Um lê de um versículo até o outro conta o tempo, eles começam a se dividir e trazem a resposta pra mim. Quem acerta, avança. Quem erra, fica. Quem chega no final, ganha o jogo. E no meio disso a gente tem algumas cartas que eles podem usar. Quem usa a carta, sol de Gibeão. Aquela unidade vai ficar parada. Todo mundo começa... Eles começam a se animar enquanto estuda a Bíblia. Não, forca de Amã, você que vai pagar, é você que vai ficar parada. Mais uma vez, está vendo que quando você traz competição, quando você traz um enredo, o estudo bíblico ou a atividade fica completamente diferente. Você pode trazer essa ideia de criatividade para a sua Ordem Unida, fazendo campeonatos, né, júnior, sênior, diretoria, trazer essa competição para a Ordem Unida para entregar um troféu no final do ano, né? Somos pontos de quem ganhou para entregar um troféu no final do ano. Você pode fazer isso para os esportes no seu clube, para o seu cantinho de unidade, para o seu cantinho de classe. Dá para você fazer muita competição em cima disso. Porém, eu sei que muita gente é contra a competição, acha que a competição cria inimizade. Lembra quando eu falei que os extremos são perigosos? A gente não pode pensar que toda competição ela não é saudável para a amizade. O que eu acho maravilhoso nas competições do Clube dos Bravadores é que elas têm um formato muito saudável para as amizades. Você já percebeu que os campeonatos de pioneirias e Ordem Unida que a Paulista Sul faz não está relacionado a você sair do seu lugar, vencer o adversário e em cima da derrota dele você ganha? Por exemplo, o futebol, que você tem que atravessar o campo, dar rasteira, chutar a bola do outro lado e se aquela pessoa não, né, conseguir pegar a bola, você faz ponto. Esses campeonatos não funcionam assim. Nos Bravadores é você com o seu clube, monta o seu móvel, faz a sua apresentação de Ordem Unida, você ganha a pontuação e no final o clube que teve o melhor desempenho individual ganha. Você compete contra você mesmo, você luta contra a sua preguiça, você luta contra a sua falta de determinação. Então no final, quando você não vence o outro clube, você vence a si mesmo, você se torna melhor do que você era no ano passado. Tá vendo como a criatividade faz uma revolução no seu clube? Você pode até não saber, mas para muitos o melhor lugar nessa terra é o Clube dos Bravadores, porque muitos bravadores sofrem em casa, sofrem na escola, apanham na escola e apanham em casa.
mas no clube eles são amados, eles são valorizados. Galera, era isso que eu queria trazer pra vocês. E antes da gente encerrar, quero dar uma dica bônus. Tem uma teoria que eu gosto de chamar de corte de pico. É um conceito aplicado por um ex-diretor de um clube na qual eu fiz parte, que era o seguinte: você encerra as atividades do seu clube quando tá mais animado. Imagina o seguinte: que nos Pioneiros do Vale a gente começa com os ideais, oração, nosso RPG bíblico, eles vão pro cantinho de classe, cantinho de unidade, campeonato de ordem unida interno, e aí eles vão continuar crescendo, né? Continua empolgado o clube. Aí eles vão pra brincadeira, vai pra esporte quando tá todo mundo pulando, jogando bola daqui e dali, eu apito e encerro a atividade aqui em cima. Eles ficam assim: Não, mas já acabou, poxa, mais uma partida e tal, poxa, tá tão legal. e aí eu falo: não, pessoal, acabou, vem pro nosso grito de guerra. Aí a gente faz nossa oração final, nosso grito de guerra, e todo mundo vai pra casa muito empolgado. E com essa dica, a gente deixa aquele sentimento bem legal de quero mais pro desbravador. E eles vão pra casa com o seguinte pensamento: eu quero que a semana passe logo, pra chegar o próximo final de semana eu estar de volta no Clube dos Desbravadores. Valeu, pessoal.